O grande empresário estava em uma reunião decisiva na Avenida Paulista quando seu celular começou a vibrar sem parar. Do outro lado da linha era sua filha, Júlia. Com a voz embargada, ela pedia socorro, sussurrando que estava em um lugar escuro. Foi nesse instante que ele se deu conta de que algo terrível estava acontecendo bem ali, debaixo do nariz de todo mundo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Rodrigo Almeida aprendeu desde cedo que o mundo não perdoa hesitações. Filho de um pequeno comerciante do interior de São Paulo, cresceu vendo o pai trabalhar de sol a sol para manter a família em pé. Quando tinha 17 anos, prometeu a si mesmo que seus filhos jamais conheceriam a angústia de contas atrasadas ou sonhos adiados por falta de dinheiro. E cumpriu essa promessa, pelo menos na parte financeira. Aos 42 anos, Rodrigo era um dos nomes mais respeitados do mercado financeiro brasileiro. Sua empresa de investimentos, sediada em um prédio espelhado na região da Faria Lima, em São Paulo, movimentava milhões todos os meses. Ele aparecia em capas de revistas especializadas, dava palestras sobre empreendedorismo. Era citado como exemplo de quem venceu pela força do trabalho e da disciplina. O terno italiano impecável, os relógios suíços, o apartamento na Vila Nova Conceição, tudo gritava sucesso. Mas por trás daquele homem que dominava gráficos e planilhas com a precisão de um cirurgião, havia um coração que batia com culpa. O casamento com Helena durou 8 anos, mas apenas nos papéis. Na prática, a relação começou a se desfazer muito antes. Helena era psicóloga, trabalhou anos atendendo em consultório particular, mas quando se casou com Rodrigo, foi aos poucos sendo convencida de que não precisava mais se desgastar. Ele ganhava o suficiente para os dois. Então, por que não relaxar um pouco? Helena aceitou, primeiro com alívio, depois com inquietação. Largar o trabalho significou largar também uma parte de si mesma que ela nem sabia que era tão importante. Quando Isabela nasceu, Helena achou que tudo faria sentido novamente. Ser mãe seria seu novo propósito. Mas Rodrigo estava cada vez mais ausente, sempre viajando, sempre em reuniões que duravam noites inteiras, sempre com um telefonema urgente que interrompia os poucos momentos em família. As conversas entre o casal se resumiam a mensagens rápidas no aplicativo e depósitos generosos na conta bancária. Helena começou a se sentir sozinha, mesmo estando casada, e a frustração foi se transformando em ressentimento. Isabela tinha 3 anos quando o casamento finalmente acabou. Foi uma separação tensa, cheia de acusações silenciosas. Helena queria provar que conseguia cuidar da filha sozinha, que não precisava do dinheiro dele para ser uma boa mãe. Rodrigo, por outro lado, se defendia dizendo que trabalhava tanto justamente para garantir o futuro da menina. Nenhum dos dois estava completamente certo e nenhum dos dois estava completamente errado. Mas foi Helena quem conseguiu a guarda quase total de Isabela, com o argumento de que a criança precisava de estabilidade e rotina, coisas que o pai, com sua agenda caótica, não poderia oferecer. A decisão judicial concedeu a Rodrigo apenas finais de semana alternados e parte das férias escolares. Rodrigo aceitou a derrota jurídica porque não sabia lutar de outra forma. No Tribunal das Planilhas e dos Negócios, ele era imbatível. No Tribunal da Vida Familiar, sentia-se um completo estranho. Tentava compensar as ausências com presentes caros, brinquedos importados, viagens para resorts que Isabela mal conseguia aproveitar porque passava o tempo todo perguntando pela mãe. Ele achava que estava sendo um bom pai ao garantir que a filha não passasse necessidade. Não entendia ainda que o que ela realmente precisava era de presença, de olhar nos olhos, de colo quando acordasse assustada no meio da noite. Helena, por sua vez, foi aos poucos afundando em uma mistura de solidão e ressentimento. Cuidar sozinha de uma criança de 3 anos era bem mais exaustivo do que ela tinha imaginado. Sem a rotina do trabalho, sem a identidade profissional que tinha construído, ela se sentia perdida. Começou a se questionar se tinha feito a escolha certa ao largar a carreira. Olhava para Isabela
e sentia amor, mas também cansaço, frustração, uma vontade constante de ter um minuto só para si. E quanto mais exausta ficava, mais culpada se sentia por não estar feliz com a maternidade como as revistas diziam que deveria estar. Foi nesse estado de espírito que Helena tomou a decisão de contratar uma babá. Isabela tinha acabado de completar 4 anos e Helena precisava de ajuda. Precisava respirar, precisava de alguém que desse conta da rotina enquanto ela tentava reorganizar a própria vida. A mulher que apareceu para a entrevista se chamava Neuza. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque, um jeito sério, mas educado. Dizia ter experiência com crianças difíceis, que sabia colocar limites, que acreditava em educação firme, mas justa. Helena, exausta demais para questionar, contratou Neuza quase na mesma semana. No começo, tudo parecia funcionar bem. Isabela era uma criança alegre, falante, cheia de energia. Adorava desenhar, inventar histórias, fazer perguntas sobre tudo. Quando Rodrigo a buscava para os finais de semana, ela vinha correndo, abraçava as pernas dele com força, contava sem parar sobre os dias na escolinha, sobre os amiguinhos, sobre os desenhos que tinha feito. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Rodrigo notou primeiro nos pequenos detalhes. Isabela voltava dos dias com a mãe mais quieta, mais retraída. Quando ele abria a porta do apartamento, ela não corria mais para abraçá-lo. Entrava devagar, olhando ao redor como se estivesse checando alguma coisa. Começou a perguntar coisas estranhas, como se a porta do quarto dele tinha chave, se ele ia trancar a porta se ela demorasse muito no banheiro, se tinha que comer tudo do prato, se não ia ficar de castigo. Rodrigo achava aquilo tudo muito estranho, mas quando perguntava para Helena, ela se irritava. Dizia que ele estava exagerando, que a criança sempre foi dramática, que estava tentando manipular para ficar mais tempo com o pai. Certa vez, Isabela acordou no meio da noite gritando. Rodrigo correu para o quarto dela e encontrou a menina encolhida na cama, tremendo, dizendo que tinha sonhado que estava presa em um lugar escuro e não conseguia sair. Ele a pegou no colo, acalmou como pôde, mas a imagem da filha assustada daquele jeito ficou martelando na cabeça dele. Havia algo errado, e ele sabia disso. Só não sabia exatamente o quê. Foi numa manhã de sexta-feira, durante um café rápido antes de levar Isabela de volta para a casa da mãe, que Rodrigo tomou uma decisão. Olhou para a filha comendo panqueca devagar, os olhos grudados no prato, e sentiu um aperto no peito. Depois de deixá-la na escola, não voltou direto para o escritório. Foi até uma loja de eletrônicos no shopping Eldorado e comprou um celular pré-pago, daqueles bem simples, com botões grandes e uma função de chamada rápida, já configurada para o número dele. Naquela noite, quando Isabela dormia no quarto de hóspedes do apartamento dele, Rodrigo entrou, acendeu o abajur e se ajoelhou ao lado da cama. Isabela, olhos ainda sonolentos, olhou para o pai sem entender. Rodrigo segurou a mãozinha dela e explicou com uma calma que ele mesmo não sabia de onde estava tirando. Disse que aquele celular era um segredo entre os dois, um segredo importante, que ela devia guardar na mochila, bem escondido, e usar somente se estivesse com muito medo, se algo muito sério acontecesse, e ela precisasse falar com o papai. Isabela, mesmo com apenas 4 anos, pareceu entender a gravidade daquilo. Assentiu devagar, pegou o celular e o colocou dentro da mochila rosa com estampa de unicórnio, entre os cadernos de desenho e o estojo de lápis de cor. Rodrigo não sabia explicar por que fez aquilo. Talvez fosse instinto. Talvez fosse a imagem dos pesadelos, do olhar assustado, das perguntas sobre portas trancadas. Ou talvez fosse simplesmente a primeira vez em muito tempo que ele estava realmente prestando atenção na filha, olhando além da superfície e enxergando o que ela não conseguia dizer com palavras. Na segunda-feira seguinte, Isabela voltou para a rotina na casa da mãe. Rodrigo voltou para a rotina no escritório, mergulhado em reuniões e estratégias, tentando não pensar demais no celular escondido na mochila da filha, tentando acreditar que tinha sido apenas paranoia, que tudo estava bem,
que Helena jamais deixaria algo ruim acontecer com Isabela, mas no fundo, no lugar mais silencioso da consciência dele, havia uma inquietação que não queria calar. Os dias se arrastaram. Rodrigo mergulhava no trabalho como sempre fez, mas agora carregava o celular corporativo e também um outro, aquele pré-pago que tinha dado para Isabela, sempre no bolso interno do paletó. Checava de hora em hora, esperando não ver nenhuma ligação, esperando que tudo aquilo tivesse sido exagero. A rotina do mercado financeiro seguia implacável. Apresentações para investidores, análises de risco, fusões, decisões que movimentavam fortunas, e Rodrigo, que sempre tinha sido capaz de tomar decisões milionárias sem pestanejar, agora se pegava distraído, olhando para o celular que não tocava. Helena, do outro lado da cidade, seguia tentando equilibrar o cansaço de ser mãe solteira com a vontade de recuperar um pouco da vida que tinha antes. Neuza cuidava de Isabela durante a maior parte do dia, e Helena tentava convencer a si mesma de que tinha tomado a decisão certa. Mas havia momentos, especialmente à noite, em que ela olhava para a filha dormindo e sentia um desconforto que não conseguia nomear. Isabela estava mais quieta, mais obediente, quase assustadoramente bem comportada. Onde estava aquela menina falante, cheia de perguntas, que entrava correndo pela casa? Helena afastava esses pensamentos, dizendo a si mesma que era só uma fase, que crianças mudam, que Neuza estava fazendo um bom trabalho ensinando limites. Mas crianças não mudam assim, não de uma hora para outra, não sem motivo. E limites não deveriam vir acompanhados de medo. Isabela estava aprendendo a se comportar, sim, mas estava aprendendo da pior forma possível, através do terror de ser punida, de ser trancada, de ficar sozinha no escuro até aprender a não fazer mais bagunça, a não questionar, a obedecer sem pensar. E ninguém, nem Helena, nem Rodrigo, ainda tinha a dimensão completa do que realmente estava acontecendo naquela casa. Era uma terça-feira comum de abril, quando tudo mudou. O outono em São Paulo costuma ser gentil, com manhãs frescas e tardes ainda ensolaradas. Rodrigo estava no escritório desde cedo, preparando uma apresentação crucial para uma fusão que vinha sendo negociada há meses. Era o tipo de negócio que definiria o próximo ano da empresa, talvez os próximos 5 anos. A sala de reuniões estava cheia. Advogados, consultores, diretores de outras empresas, todos com pastas abertas, gráficos projetados na parede, cafés esfriando sobre a mesa de vidro. Rodrigo comandava a reunião com a precisão de sempre, explicando projeções, respondendo questionamentos, convencendo investidores céticos. Foi no meio de uma frase sobre retorno de investimento que ele ouviu. Um toque abafado, vindo de dentro da pasta de couro que estava no chão ao lado da cadeira. Não era o toque corporativo que todos conheciam. Era outro som, mais simples, mais insistente. Rodrigo interrompeu a frase no meio, pediu licença e pegou a pasta. As pessoas ao redor olharam confusas, enquanto ele tirava de dentro o celular pré-pago. Aquele que estava sempre ali, mas que ele rezava para nunca tocar. A tela mostrava uma chamada recebida. Ele atendeu sem pensar, sem se importar com os olhares ao redor, com a reunião interrompida, com os milhões em jogo. Do outro lado da linha não veio uma voz clara, não veio um alô, não veio a fala articulada de uma criança de 4 anos. Veio apenas choro, soluços entrecortados, um esforço enorme para respirar entre as lágrimas. Isabela conseguiu finalmente falar, a voz saindo em pedacinhos quebrados. Papai, ela me trancou. Estou com medo, está escuro, não consigo sair. A voz falhava, engasgava com o próprio choro. Rodrigo sentiu o mundo parar. Ao redor da mesa, executivos esperavam, impacientes, mas ele nem os via mais. Só ouvia aquela voz pequena, desesperada, pedindo socorro do outro lado da cidade. Pediu para a filha ficar na linha, não desligar, que o papai já estava indo buscar ela. Isabela soluçava, repetindo que estava com medo, que a tia Neuza tinha falado que ela só ia sair quando parasse de fazer birra. Rodrigo desligou, levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Olhou para a sala cheia de gente importante, para os contratos que valiam milhões,
para a carreira que tinha construído tijolo por tijolo, e escolheu. Sem explicações, sem desculpas, apenas disse que precisava sair, que era uma emergência, que resolveriam depois. Alguns tentaram argumentar, falar da importância daquela reunião, mas Rodrigo já estava atravessando a porta, já estava no corredor, já estava discando para o motorista, aquele homem de confiança que o acompanhava há anos, um ex-segurança que tinha virado quase um amigo. O caminho até o apartamento de Helena, na região de Pinheiros, nunca pareceu tão longo. O trânsito de São Paulo conspirava contra cada segundo. Rodrigo olhava pela janela do carro, a cidade passando em câmera lenta, e tudo o que conseguia pensar era na voz da filha, naquele choro que parecia não ter fim. Tentou ligar para Helena, mas ela não atendia. Tentou de novo, nada, mandou mensagens, cada uma mais desesperada que a outra. Silêncio. Quando finalmente chegaram ao prédio, Rodrigo desceu do carro antes mesmo dele parar completamente. Correu até o interfone, apertou a campainha do apartamento de Helena várias vezes. Ninguém atendia. Insistiu, até que um vizinho incomodado abriu o portão para sair. Rodrigo não pensou duas vezes, entrou junto. O motorista vinha logo atrás. Subiram as escadas, porque esperar o elevador parecia uma eternidade impossível de suportar. No corredor do 10º andar já era possível ouvir um choro infantil, abafado, insistente, e o som de uma televisão em volume alto, como se alguém estivesse tentando encobrir o que acontecia do outro lado da porta. Rodrigo bateu na porta, gritou o nome de Helena, de Isabela. Nada. Bateu mais forte. Os vizinhos começaram a abrir as portas, curiosos, preocupados. Uma senhora idosa sussurrou que já tinha ouvido o choro outras vezes, mas tinha medo de se meter. Com a ajuda do motorista e de 2 vizinhos, Rodrigo forçou a entrada. A fechadura cedeu. A porta se abriu com um estalo. O apartamento cheirava a descaso. A sala estava em desordem. Copos sujos no sofá, restos de entrega espalhados, cortinas fechadas, mesmo sendo meio da tarde. A televisão gritava um programa de auditório, o volume tão alto que parecia querer apagar qualquer outro som. Neuza estava sentada no sofá, celular na mão. Olhou para ele com desprezo, tentou dizer que ele não tinha direito de invadir, que ia chamar a polícia, mas Rodrigo nem a ouviu. Passou pela sala correndo, verificou os quartos, o banheiro. O choro vinha de um lugar que ele nem sabia que existia, uma porta pequena no final do corredor. Estava trancada por fora, com um simples trinco de metal. Com as mãos trêmulas, abriu o trinco e puxou a porta. Isabela estava encolhida no chão de um cômodo minúsculo e sem janelas, provavelmente uma antiga despensa. O espaço não devia ter mais de 2 metros quadrados, escuro, abafado, com cheiro de mofo. A menina tinha o rosto vermelho e inchado de tanto chorar, as roupas amassadas, agarrada ao ursinho de pelúcia. Quando viu o pai, demorou segundos para processar, os olhos turvos pelas lágrimas, e então se jogou nos braços dele. Rodrigo a pegou no colo e sentiu o corpo pequeno tremer. Isabela se agarrou ao pescoço do pai com força, repetindo entre soluços que não ia fazer mais bagunça, que ia se comportar direitinho, que ia obedecer sem questionar, se ele prometesse não deixar ela ali de novo. Ele tentou acalmá-la, dizendo que estava tudo bem agora, que o papai tinha chegado. Mas Isabela estava além de qualquer consolo rápido. O corpo dela tremia com a força de quem tinha passado horas naquele estado de pânico puro. Do corredor, Neuza continuava com o discurso ensaiado, que era só um castigo, que a menina era mimada, que precisava aprender limites, que mãe que ama também corrige. Falava como se trancar uma criança de 4 anos em um cubículo escuro fosse perfeitamente aceitável. Rodrigo a olhou com nojo e descrença. Como Helena tinha deixado aquilo acontecer? Helena ainda não tinha aparecido. Rodrigo ligou de novo. Dessa vez ela atendeu, a voz irritada. Quando ele disse que estava no apartamento dela, que tinha arrombado a porta, que tinha encontrado Isabela trancada em um cômodo escuro, Helena não demonstrou choque. Demonstrou raiva. Raiva dele por ter invadido a casa, por estar fazendo escândalo. Disse que estava voltando do salão, que chegaria em 20 minutos e que ele melhor tivesse uma explicação muito boa.
Rodrigo desligou sem responder. Olhou para Isabela, que tinha parado de chorar, mas continuava tremendo, os olhos fixos na porta do cômodo como se temesse que ela pudesse se fechar de novo. Olhou para Neuza, que cruzava os braços. Olhou para os vizinhos que observavam da porta e tomou uma decisão. Não ia esperar Helena chegar. Não ia ficar ali argumentando. Ia levar Isabela para o hospital, ia fazer com que a examinassem, ia documentar tudo. Porque se tinha uma coisa que os anos no mercado financeiro tinham ensinado a Rodrigo, era que palavras podem ser contestadas, mas documentos não mentem. E ele precisava de provas. Saiu do apartamento com Isabela no colo, sem olhar para trás. O motorista abriu a porta do carro e Rodrigo entrou com a filha ainda agarrada a ele. No caminho para o hospital, Isabela foi aos poucos parando de tremer. Encostou a cabeça no ombro do pai e sussurrou uma pergunta que Rodrigo jamais esqueceria. Papai, você vai me levar de volta para lá? A voz era tão pequena, tão cheia de medo, que ele teve que fazer um esforço sobre-humano para não deixar as próprias lágrimas caírem. Apertou a filha contra o peito e prometeu com toda a certeza que conseguiu reunir, que nunca mais, que daquele dia em diante ninguém mais ia fazer mal a ela. Era uma promessa grande, talvez grande demais para um homem que passara anos falhando, mas era uma promessa que Rodrigo estava disposto a cumprir, nem que para isso tivesse que enfrentar tribunais, ex-esposas, sistemas jurídicos lentos. Porque pela primeira vez na vida, Rodrigo Almeida tinha clareza absoluta sobre suas prioridades. E no topo dessa lista, acima de fusões milionárias e capas de revista, estava a menina de 4 anos que tremia em seus braços. O Hospital São Paulo, um dos mais conceituados da capital, tinha um setor de emergência pediátrica que funcionava 24 horas. Rodrigo entrou carregando Isabela, que recusava ser separada dele nem por um segundo. As enfermeiras, acostumadas com todo tipo de emergência, reconheceram imediatamente os sinais de uma criança em estado de grande estresse emocional. A menina tremia, evitava contato visual com estranhos, sussurrava pedidos de desculpa sempre que alguém se aproximava, como se tivesse medo de ser repreendida por qualquer coisa. A pediatra de plantão era uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos em rabo de cavalo, olhar atento e gentil. Chamava-se Doutora Cecília e tinha visto muitas crianças ao longo da carreira, mas raramente uma tão assustada quanto aquela menininha de 4 anos que não soltava o pai nem para ser examinada. Cecília pediu que Rodrigo ficasse ao lado da maca durante todo o exame, percebendo que qualquer tentativa de separá-los só pioraria a situação. Enquanto conversava suavemente com Isabela, fazendo perguntas simples sobre o ursinho de pelúcia e o desenho preferido dela, Cecília ia fazendo o exame físico. E o que ela encontrou foi além do que Rodrigo imaginava. Isabela estava desidratada, provavelmente por ter chorado durante horas e não ter acesso à água. Tinha pequenos hematomas nos braços e nas pernas, em padrões que não combinavam com quedas naturais de criança. As unhas estavam roídas até sangrar, sinal de ansiedade crônica. E o mais preocupante, a menina apresentava sinais de retenção urinária, porque tinha desenvolvido medo de pedir para ir ao banheiro. Cecília pediu a presença da psicóloga infantil do hospital, uma jovem chamada Marina, especializada em casos de trauma. Marina chegou trazendo papel e lápis de cor, instrumentos básicos, mas poderosos para entender o mundo interno de uma criança que ainda não tinha vocabulário emocional completo. Com paciência, ela foi ganhando a confiança de Isabela, primeiro apenas ficando por perto, depois oferecendo uma folha de papel, finalmente pedindo que a menina desenhasse sua casa. O que Isabela desenhou gelou o sangue de todos que olharam. Uma casa com uma porta preta, gigante, desproporcional ao resto do desenho. Uma figura pequena dentro de um quadrado fechado, com traços vermelhos ao redor, que Marina interpretou como representação de medo ou dor. E do lado de fora do quadrado, uma figura grande, em marrom escuro, que a menina identificou simplesmente como a tia Neuza. Quando Marina perguntou onde a mamãe estava no desenho, Isabela ficou confusa por um momento, depois apontou para um canto vazio da folha e disse que a mamãe estava fora, sempre estava fora.
Marina conversou com Rodrigo em particular, longe de Isabela. Explicou que os sinais eram consistentes com abuso emocional prolongado e negligência. O padrão de castigos, o isolamento forçado, a punição desproporcional. Tudo indicava que aquilo não era um episódio isolado, mas uma rotina que vinha acontecendo há algum tempo. A criança demonstrava sintomas de ansiedade severa, medo de figuras de autoridade e um comportamento de hipervigilância típico de crianças que vivem em ambientes onde não sabem o que esperar. Rodrigo ouviu tudo aquilo sentindo como se alguém estivesse apertando seu peito, como ele não tinha percebido antes, como tinha deixado aquilo chegar àquele ponto. As perguntas o martelavam, mas Marina foi gentil ao dizer que muitos pais não percebem porque as crianças pequenas tendem a normalizar o que vivem, acham que é assim para todo mundo. E adultos manipuladores como a babá são especialistas em esconder abusos e fazer parecer que estão apenas sendo firmes com a educação. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, outra história estava sendo contada. Helena tinha chegado ao apartamento e encontrado a porta arrombada, vizinhos mexericando no corredor, Neuza em pânico tentando explicar o que tinha acontecido. Em vez de correr para o hospital ver como a filha estava, Helena fez outra escolha. Ligou para um advogado conhecido por defender causas polêmicas, um homem que adorava a atenção da mídia e que viu naquela situação uma oportunidade perfeita. Em poucas horas a história estava distorcida nas redes sociais. Helena se apresentava como uma mãe solteira que lutava para criar a filha sozinha, enquanto o ex-marido rico e controlador não aceitava ter perdido a guarda. As páginas sensacionalistas de notícias adoraram a narrativa. Executivo de sucesso invade casa da ex-esposa, arranca a filha à força, acusa a mãe de negligência. Fotos antigas de Rodrigo em entrevistas, sempre de terno, olhar sério, foram desenterradas e editadas para parecerem ameaçadoras. Manchetes gritavam que ele era um pai obsessivo, incapaz de aceitar limites. Alguns veículos chegaram a insinuar que ele estava usando a filha como peça de manipulação em uma disputa de ego. Comentários nas redes sociais se multiplicavam, a maioria acreditando na versão de Helena. Afinal, ela era a mãe, a mulher, a parte mais fraca na dinâmica do divórcio. Rodrigo era o homem de negócios bem-sucedido, aquele que provavelmente tinha usado dinheiro para comprar advogados caros. Era fácil acreditar que ele estava exagerando uma situação normal só para prejudicar a ex-esposa. Rodrigo só soube disso quando o advogado dele, Dr. Marcelo, um homem discreto que o acompanhava há anos em questões corporativas, ligou alarmado. Mostrou as manchetes, os vídeos que estavam viralizando, os comentários cheios de ódio. Rodrigo olhou para aquilo tudo e sentiu um misto de raiva e impotência. Pela primeira vez na vida, não podia resolver uma crise com uma reunião, com uma estratégia de mercado, com números e projeções. Estava lidando com a opinião pública, com emoções coletivas, com preconceitos enraizados sobre homens que buscam a guarda dos filhos. Dr. Marcelo foi direto. Eles precisavam agir rápido. A audiência no Tribunal de Família seria em 72 horas, e o juiz poderia muito bem ordenar que Isabela fosse devolvida à mãe enquanto as investigações corriam. Porque no sistema jurídico brasileiro, a mãe sempre tinha a preferência inicial, a menos que houvesse provas muito concretas e irrefutáveis de que a criança corria perigo real. E provas subjetivas, como desenhos infantis e relatos emocionais, podiam facilmente ser contestadas pela defesa de Helena. Rodrigo olhou pela janela do hospital, vendo a noite cair sobre São Paulo. Lá dentro, Isabela finalmente tinha dormido, exausta de tanto chorar, ainda segurando a mão dele mesmo no sono. A pediatra tinha internado a menina para observação, mais para garantir que ela ficasse em ambiente seguro do que por necessidade médica imediata. E naquela sala silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca do corredor, Rodrigo tomou a decisão mais importante da vida dele. Ia lutar. Ia reunir cada pedaço de evidência, cada testemunha, cada documento que provasse o que tinha acontecido. Não ia deixar que a versão distorcida da mídia se tornasse a verdade oficial. Não ia permitir
Que Isabela voltasse para aquele apartamento, para aquele cômodo escuro, para aquela babá que achava que criança se educava com medo. Nas próximas horas, Dr. Marcelo trouxe um gravador. Rodrigo deu seu depoimento detalhado, contando cada observação que tinha feito nas últimas semanas, cada mudança no comportamento de Isabela, cada pesadelo que ela tinha tido, cada pergunta estranha sobre portas trancadas. Gravou também o telefonema de socorro, aquele áudio que tinha ficado registrado no celular pré-pago. A voz de Isabela chorando, pedindo ajuda, dizendo que estava presa, era a prova mais poderosa que ele tinha. Mas Dr. Marcelo alertou. Áudio sozinho poderia ser questionado. A defesa de Helena poderia alegar que foi tirado de contexto, que a criança estava apenas fazendo drama, que crianças pequenas exageram situações normais. Eles precisavam de mais. Precisavam de testemunhas que confirmassem um padrão de comportamento. Precisavam de laudos médicos que documentassem as marcas no corpo da menina. Precisavam de relatos de pessoas que tivessem presenciado ou ouvido algo estranho. Foi então que o motorista de Rodrigo, seu Carlos, um homem de 60 anos que o acompanhava há mais de uma década, ofereceu ajuda. Seu Carlos conhecia pessoas, tinha contatos em vários lugares. Mas, importante, ele tinha um senso de justiça muito forte e estava genuinamente chocado com o que tinha visto naquele apartamento. Juntos, começaram a retraçar os passos de Neuza, buscando onde ela tinha trabalhado antes, se havia outros casos parecidos. A primeira pista veio de uma antiga conhecida de seu Carlos, uma mulher que trabalhava como faxineira em vários prédios da região. Ela lembrava de Neuza. Disse que a babá tinha trabalhado para uma família na Vila Mariana cerca de 2 anos atrás. A família tinha uma menina pequena na época, e a mãe tinha demitido Neuza de repente, sem dar explicações. Conseguiram o contato da mãe através de conhecidos, e quando Rodrigo ligou, identificando-se e explicando a situação, houve um silêncio longo do outro lado da linha. A mulher, que se identificou como Patrícia, começou a chorar. Disse que carregava uma culpa enorme por não ter denunciado Neuza na época. Contou que sua filha, então com 3 anos, tinha começado a ter pesadelos, a fazer xixi na cama, a ter pânico de ficar sozinha. Patrícia tinha chegado em casa mais cedo um dia e encontrado a filha trancada no banheiro, chorando, enquanto Neuza assistia televisão na sala. Quando confrontada, babá tinha dado as mesmas desculpas, que a menina precisava aprender, que era só um castigo, que mãe moderna era fraca demais. Patrícia demitiu Neuza na hora, mas não denunciou porque tinha medo de complicação, de processo, de a babá revidar de alguma forma. Agora, sabendo que outra criança tinha sofrido nas mãos da mesma mulher, Patrícia se ofereceu para dar depoimento, para contar tudo o que tinha visto. Aquele foi o primeiro tijolo. Nos dias seguintes, apareceram outros. Um vizinho do prédio onde Helena morava, envergonhado, admitiu que já tinha ouvido choro infantil vindo do apartamento várias vezes, especialmente durante a tarde. Uma professora da escolinha de Isabela disse que a menina tinha mudado muito no último semestre, ficara mais quieta, mais retraída, tinha parado de participar das brincadeiras. Um médico que tinha atendido Isabela em uma consulta de rotina meses atrás lembrou que tinha achado estranho alguns hematomas, mas quando perguntou, a babá que acompanhava disse que a menina era muito desastrada. Cada relato, cada documento, cada testemunha ia montando um quebra-cabeça que revelava uma realidade que ninguém queria ver. Porque é mais fácil acreditar que tudo está bem, que aquela babá séria e religiosa está apenas educando com firmeza, que aquela mãe solteira está fazendo o melhor que pode. É mais difícil encarar a verdade incômoda, que abusos acontecem dentro de casas comuns, por pessoas que parecem normais, sob os olhos de vizinhos que preferem não se meter. Enquanto isso, Helena mantinha a narrativa de vítima. Dava entrevistas chorosas para sites de fofoca, falava sobre como era duro ser mãe solo, como o ex-marido estava usando o dinheiro e o poder para tirá-la da vida da filha. Neuza, orientada pelo advogado de Helena, mantinha o discurso de que era apenas uma profissional séria, que acreditava em educação tradicional.
Diziam que trancar a menina no cômodo tinha sido apenas por 10 minutos, não pelas horas que Isabela relatava, que os hematomas eram de brincadeiras normais de criança, que tudo era um grande mal-entendido amplificado por um pai que não aceitava ter perdido a guarda. Se você estivesse no lugar de Rodrigo, enfrentando uma batalha judicial contra a opinião pública e um sistema que parece favorecer sempre a mãe, você teria desistido ou continuado lutando? Nos conte nos comentários. A pressão era imensa, jornalistas ligavam direto para o celular de Rodrigo, querendo declarações, querendo sua versão da história. Mas Dr. Marcelo orientou silêncio. Tudo o que fosse dito seria usado contra eles. O tribunal não se impressionava com manchetes, mas com provas. E era nisso que eles precisavam focar. A noite antes da audiência, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou na poltrona ao lado da cama de hospital onde Isabela dormia, observando a respiração dela, às vezes irregular quando um pesadelo começava. Cada vez que ela se mexia assustada, ele segurava a mãozinha dela e sussurrava que estava tudo bem, que o papai estava ali. Dr. Marcelo chegou de madrugada trazendo café e documentos organizados. Era um homem metódico, mas admitiu que aquele caso era diferente. Não era sobre contratos, era sobre uma criança que merecia ser protegida. Revisaram tudo, o laudo médico de Cecília, detalhando cada marca no corpo de Isabela. O relatório psicológico de Marina, explicando o trauma. O áudio da ligação de socorro. Os depoimentos das testemunhas. Fotografias do cômodo onde Isabela foi encontrada. Cada documento era verdade, mas Dr. Marcelo alertava. A defesa tentaria desqualificar tudo. Diriam que Rodrigo pagou testemunhas, que manipulou a filha, que os médicos exageraram. A opinião pública estava contra ele, e juízes também são humanos. Rodrigo perguntou qual era a chance real de ganhar. Dr. Marcelo foi honesto. 50%, talvez menos. O sistema favorecia mães, especialmente contra pais ausentes. E Rodrigo tinha esse histórico. Helena sabia usar isso. Iam pintar um retrato de um homem que nunca ligou para a filha até perceber que estava perdendo o controle. Mas havia algo a favor. A verdade. E a verdade, quando bem documentada, tinha peso. O desafio era fazer o juiz ver além da superfície. Quando o sol nasceu, Isabela acordou. Viu o pai ali e um pequeno sorriso apareceu. Era o primeiro sorriso genuíno em semanas. Comeram café da manhã juntos, na cafeteria do hospital. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não checou o celular corporativo, não pensou em reuniões perdidas. Estava completamente presente, ouvindo a filha contar sobre o desenho que tinha feito, sobre o ursinho que agora tinha nome novo. Rodrigo finalmente entendeu o que tinha perdido todos aqueles anos. Não eram os grandes momentos, as viagens caras. Eram essas pequenas coisas. Café da manhã junto, conversas sobre nada, presença simples. Quando chegou a hora do tribunal, Cecília autorizou a saída temporária de Isabela, com a condição de que ela voltasse depois, não importasse o resultado. Rodrigo vestiu o terno discreto que Dr. Marcelo tinha trazido. Não o italiano caro, mas um sóbrio, que passava seriedade sem arrogância. O Fórum da Família ficava na região central de São Paulo, sempre cheio de pessoas lutando batalhas silenciosas. Quando Rodrigo chegou, havia repórteres na porta. Câmeras, perguntas gritadas, mas ele passou em silêncio. Helena já estava lá, com seu advogado e Neuza. Quando viu Rodrigo, o olhar dela era de pura raiva. Não por ele ter resgatado a filha, mas por ter desafiado a narrativa dela, por ter exposto a negligência. A sala era pequena, formal, paredes bege, institucional. A juíza Beatriz entrou. Uma mulher de uns 60 anos, décadas de experiência. Dr. Marcelo sussurrou que era sorte ter caído com ela. Disse que tinha lido o processo durante a madrugada, que aquele caso a tinha tirado o sono. A defesa de Helena foi primeiro. Dr. Augusto falou sobre uma mãe dedicada, que tinha aberto mão da carreira, que fazia o melhor com os recursos que tinha. Falou sobre Rodrigo como pai ausente que só apareceu quando percebeu que estava perdendo o controle. Chamou Neuza para depor e ela repetiu o discurso ensaiado. Profissional séria, acreditava em disciplina, o castigo
Durou apenas minutos, a criança exagerava. E pensou na ligação, naquele celular tocando no meio da reunião, naquela voz pequena pedindo socorro. Se ele não tivesse dado aquele celular para Isabela, por quanto tempo aquilo teria continuado? Até quando uma criança de 4 anos consegue aguentar ser trancada, punida, silenciada? O futuro de Isabela dependia de um juiz acreditar na versão dele, de provas concretas vencerem narrativas emocionais bem construídas. Dependia de a verdade ser forte o suficiente. Rodrigo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, Isabela não voltaria para aquela casa. Não enquanto ele tivesse força para lutar. Pela primeira vez, Rodrigo Almeida entendeu o que significava ser pai. Não tinha a ver com dinheiro ou brinquedos. Tinha a ver com estar presente quando importava, com proteger quando era necessário, com lutar quando parecia impossível. Foi então a vez de Rodrigo e Dr. Marcelo apresentarem seu caso. Dr. Marcelo começou com calma, explicando que não estavam ali para atacar Helena como mãe, mas para proteger Isabela de um ambiente que tinha se tornado tóxico e perigoso. Apresentou o laudo médico primeiro, lendo em voz alta os achados de doutora Cecília. Desidratação severa, hematomas em padrões inconsistentes com quedas acidentais, sinais de retenção urinária por medo, ansiedade aguda. Mostrou as fotografias do corpo da menina, tiradas no hospital com autorização judicial, cada marca documentada e explicada. A juíza Beatriz pediu para ver as fotos mais de perto. Passou alguns minutos olhando, o rosto impassível, mas os olhos revelando algo que parecia preocupação crescente. Dr. Augusto tentou intervir, dizendo que crianças sempre têm arranhões e hematomas, que era parte natural da infância. Mas Dr. Marcelo contra-argumentou com a explicação médica. Aqueles hematomas estavam em locais específicos, em padrões que sugeriam contenção forçada ou aperto, não quedas. Em seguida, veio o relatório psicológico. Marina tinha sido convocada como testemunha especializada e estava presente na sala. Quando chamada, ela explicou em termos claros, mas técnicos, o que tinha observado em Isabela. Sintomas de trauma, hipervigilância, medo de figuras de autoridade, ansiedade de separação exacerbada, comportamento de evitação. Mostrou os desenhos que Isabela tinha feito, explicando o que cada traço significava na linguagem visual de uma criança traumatizada. A porta gigante, preta, ocupando quase todo o espaço do papel. A figura pequena dentro de um quadrado fechado, a ausência de cores vivas, predominância de tons escuros. Helena revirou os olhos, sussurrou, algo para Dr. Augusto. Ele se levantou e argumentou que crianças fazem desenhos dramáticos, que não se pode basear decisões jurídicas em rabiscos infantis. Marina manteve a calma profissional e explicou que, isoladamente, um desenho poderia ser interpretado de várias formas. Mas combinado com os sintomas físicos, com o relato da própria criança, com as mudanças comportamentais documentadas pela professora, formava-se um padrão inegável. A professora de Isabela também foi chamada. Era uma mulher jovem, na casa dos 30, visivelmente nervosa por estar em um tribunal. Mas quando começou a falar sobre Isabela, a voz saiu firme. Contou como a menina tinha mudado no último semestre, como tinha deixado de ser aquela criança alegre e participativa para se tornar retraída, sempre com olheiras, às vezes chegava à escola com roupas amarrotadas. Uma vez, quando a professora perguntou se ela queria ir ao banheiro, Isabela tinha chorado e pedido desculpas, como se tivesse feito algo errado só por precisar ir. A professora tinha achado estranho, mas não sabia o que fazer, não tinha provas concretas de abuso, apenas uma sensação incômoda de que algo não estava certo. Então, Dr. Marcelo apresentou Patrícia, a mãe que tinha empregado Neuza antes. Patrícia entrou, na sala tremendo, claramente nervosa, mas determinada. Contou sua experiência, como tinha contratado Neuza achando que estava fazendo o melhor pela filha, como começou a notar mudanças no comportamento da criança, os pesadelos, o medo de ficar sozinha, até o dia em que chegou em casa
e encontrou a filha trancada no banheiro enquanto Neuza assistia à televisão tranquilamente. Quando confrontou a babá, recebeu as mesmas justificativas. Criança mimada, precisava de limites, educação moderna era frouxa demais. Patrícia demitiu Neuza na hora, mas carregava a culpa de não ter denunciado. Agora, sabendo que outra criança tinha sofrido nas mãos da mesma pessoa, estava ali para fazer o que deveria ter feito anos atrás. Dr. Augusto tentou desqualificar o depoimento de Patrícia, insinuando que ela poderia estar sendo paga por Rodrigo ou que tinha algum tipo de vingança pessoal contra Neuza. Mas Patrícia o encarou e disse com a voz firme: não estava sendo paga, estava ali porque uma criança de 3 anos da filha dela teve pesadelos durante meses depois de ser cuidada por Neuza, e ela não ia permitir que seu silêncio contribuísse para que outra criança sofresse o mesmo. Os vizinhos do prédio também foram chamados. A senhora idosa, que tinha dito a Rodrigo que ouvia choros, mas tinha medo de se meter, confirmou que várias vezes, durante a tarde, escutava choro infantil prolongado vindo do apartamento de Helena. Sempre que comentava com outros vizinhos, todos diziam que não era da conta deles, que cada um educava os filhos como queria. Agora, diante da juíza, ela chorava de vergonha, dizendo que deveria ter feito algo, que o choro de uma criança nunca deveria ser ignorado. E então veio a peça mais poderosa, o áudio da ligação. Dr. Marcelo pediu autorização para reproduzi-lo na sala. A juíza assentiu. Quando o som começou a tocar, o silêncio no tribunal foi absoluto. A voz de Isabela chorando, soluçando, dizendo com dificuldade que a tia tinha trancado ela, que estava escuro, que tinha medo, que queria o papai. A respiração ofegante, entrecortada, de quem tinha chorado até não conseguir mais. A vozinha pequena dizendo que não ia fazer mais bagunça, implorando para sair dali. Helena ficou pálida. Neuza olhou para o chão. Dr. Augusto tentou argumentar que a criança podia estar exagerando, que crianças são dramáticas, mas a própria juíza Beatriz o interrompeu. Disse que tinha criado 3 filhos, tinha 10 netos, e sabia distinguir entre birra infantil e terror genuíno. O que ela tinha acabado de ouvir era o som de uma criança em pânico real, pedindo socorro do adulto que confiava. Dr. Marcelo então apresentou as fotografias do cômodo onde Isabela foi encontrada. Imagens tiradas pela polícia depois que Rodrigo saiu com a filha. O espaço minúsculo, sem janelas, escuro, com o trinco por fora da porta. Não era um quarto, nem um closet organizado. Era literalmente uma despensa abandonada, transformada em cela improvisada. A juíza pediu para ver cada foto com atenção, fazendo perguntas sobre as dimensões, sobre quanto tempo a criança tinha ficado ali. Seu Carlos, que tinha estado presente no resgate, confirmou que quando chegaram, o choro já estava rouco, indicando que a menina estava ali há muito tempo, provavelmente desde a manhã. A juíza então fez algo incomum. Pediu um intervalo e solicitou que Isabela fosse trazida à sala. Dr. Marcelo e Rodrigo ficaram tensos. Expor a menina àquele ambiente, na frente da mãe e da babá que a tinha machucado, parecia cruel. Mas a juíza explicou que precisava ouvir da própria criança, em suas palavras, o que tinha acontecido. Garantiu que seria feito de forma gentil, com Marina presente para dar suporte emocional. Quando Isabela entrou pequena e assustada, agarrada à mão do pai, a sala inteira pareceu conter a respiração. A juíza desceu do estrado e se ajoelhou ao nível da menina, um gesto gentil que quebrou parte do formalismo do ambiente. Conversou com Isabela sobre coisas simples primeiro. O ursinho de pelúcia, a cor preferida dela, o que gostava de desenhar. Aos poucos, com Marina ao lado, começou a fazer perguntas mais diretas, mas sempre em linguagem infantil. Quando perguntou sobre o dia em que o papai foi buscá-la, Isabela começou a chorar baixinho. Disse que a tia Neuza tinha ficado brava porque ela derrubou o suco, que a trancou no quartinho escuro, dizendo que só ia sair quando parasse de chorar e aprendesse a se comportar. Que ficou lá muito tempo, que pediu para ir ao banheiro, mas ninguém abriu, que chamou pela mamãe, mas ninguém veio. Até que lembrou do celular que o papai tinha dado, pegou na mochila e ligou pedindo ajuda.
A juíza perguntou se aquilo tinha acontecido outras vezes. Isabela assentiu, encolhida. Disse que sempre que fazia algo errado, a tia Neuza a trancava. Às vezes no quartinho, às vezes no banheiro. Uma vez ficou tanto tempo que fez xixi na roupa porque não conseguiu segurar. E a tia ficou mais brava ainda. Disse que ela era nojenta, que tinha que aprender a se controlar. Helena, pela primeira vez, pareceu genuinamente chocada. Como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Como se não fizesse ideia de que aquelas coisas aconteciam dentro da própria casa. Dr. Augusto tentou argumentar que Helena não sabia de nada, que trabalhava fora, que Neuza escondia as ações dela. Mas a juíza fez uma pergunta simples. Onde Helena estava durante todas aquelas tardes? Por que não? Notou as mudanças na filha? Por que, quando o pai começou a expressar preocupações, ela o acusou de paranoia em vez de investigar? Helena não tinha respostas boas. Gaguejou, disse que confiava em Neuza, que achava que Rodrigo estava inventando coisas só para causar problemas, que estava ocupada tentando reconstruir a própria vida depois do divórcio. Cada resposta soava mais fraca que a anterior, mais como desculpas do que explicações. A juíza dispensou Isabela gentilmente, pedindo que Cecília a levasse de volta para o hospital. Quando a menina saiu, Beatriz voltou para o estrado, reorganizou os papéis na frente dela e deu sua decisão. Disse que raramente tinha visto um caso tão claro de negligência e abuso emocional. Que entendia que Helena estava passando por dificuldades pessoais, mas isso não justificava terceirizar completamente o cuidado da filha para alguém que claramente usava métodos abusivos. Que Neuza representava um perigo evidente para qualquer criança sob seus cuidados e que medidas protetivas seriam acionadas contra ela. Quanto à guarda de Isabela, a juíza foi direta. Estava retirando a guarda quase integral de Helena e concedendo ao pai a custódia primária da menina. Helena teria direito a visitas, mas apenas supervisionadas, em local neutro, e condicionadas a ela fazer acompanhamento psicológico e demonstrar que estava criando um ambiente seguro. Neuza estava proibida de ter qualquer contato com Isabela ou qualquer outra criança sem supervisão judicial. A decisão seria imediata, não cabendo recurso que suspendesse a transferência de guarda enquanto os processos corriam. Helena começou a chorar, não lágrimas de arrependimento, mas de raiva e humilhação. Gritou que aquilo era injusto, que Rodrigo tinha comprado o juiz, que ela era a mãe que tinha direitos. Dr. Augusto tentou acalmá-la, mas ela continuou, cada palavra revelando mais sobre suas verdadeiras preocupações. Não era sobre o bem-estar de Isabela, era sobre sua própria imagem, sobre ter perdido o controle, sobre ser julgada publicamente. Rodrigo não sentiu vitória, sentiu apenas alívio. Um alívio imenso, como se conseguisse respirar pela primeira vez em semanas. Dr. Marcelo apertou o ombro dele num gesto de solidariedade. Tinham conseguido. Isabela estava segura. Pelo menos legalmente, pelo menos no papel, a menina não precisaria mais voltar para aquele apartamento, para aquele cômodo escuro, para aquela mulher que confundia educação com crueldade. Do lado de fora do fórum, os repórteres esperavam. As câmeras estavam prontas para capturar o momento, os microfones apontados. Helena saiu primeiro, ainda chorando, dando declarações emotivas sobre injustiça, sobre o sistema que favorecia homens ricos, sobre como estava sendo impedida de ver a filha. Algumas pessoas na multidão pareciam solidárias a ela, acreditando na narrativa da mãe injustiçada. Quando Rodrigo saiu, esperava hostilidade, esperava gritos, acusações, câmeras agressivas, mas Dr. Marcelo tinha sido esperto. Tinha vazado para a imprensa séria, não para os veículos sensacionalistas, os documentos da audiência. O áudio da ligação de Isabela tinha chegado às redações. As fotos do cômodo onde ela foi encontrada estavam circulando, e a narrativa estava começando a mudar. Em vez de perguntas acusatórias, os repórteres queriam saber como Isabela estava, se ela receberia acompanhamento psicológico, quais eram os próximos passos. Rodrigo, seguindo a orientação de Dr. Marcelo, deu uma declaração curta e digna.
Disse que não estava ali para falar mal de ninguém, que sua única preocupação era o bem-estar da filha, que Isabela agora estaria em um ambiente seguro onde poderia começar a se recuperar do trauma que tinha sofrido. Agradeceu a todos que tinham tido coragem de testemunhar, especialmente Patrícia, cuja honestidade tinha sido fundamental, e disse que esperava que aquele caso servisse de alerta para outros pais. Confiar é importante, mas vigilância também é. Sinais de abuso muitas vezes são sutis, mas não devem ser ignorados. Nas horas seguintes, a narrativa nas redes sociais começou a mudar completamente. Os mesmos veículos que tinham pintado Rodrigo como vilão agora publicavam matérias sobre a importância de pais prestarem atenção em mudanças comportamentais dos filhos. Páginas de maternidade compartilhavam listas de sinais de abuso infantil. Discussões sobre como escolher cuidadores confiáveis dominavam os fóruns. Helena, que tinha tentado se posicionar como vítima, agora era questionada sobre por que não tinha percebido o que acontecia na própria casa. Rodrigo não acompanhou nada disso. Estava no hospital sentado ao lado da cama onde Isabela descansava. A menina tinha chorado muito depois da audiência, exausta emocionalmente, mas também visivelmente aliviada. Quando Rodrigo disse que ela ia morar com ele agora, que não precisava mais voltar para a casa da mamãe se não quisesse, que ninguém mais ia trancá-la em lugar nenhum, Isabela tinha abraçado o pai com uma força que parecia querer garantir que aquilo era real, que não era mais um sonho do qual ia acordar de volta ao pesadelo. Naquela noite, Rodrigo finalmente permitiu a si mesmo sentir o peso de tudo que tinha acontecido. Chorou ali no banheiro do hospital, longe dos olhos de Isabela. Chorou pelos anos perdidos, pelas vezes que tinha priorizado o trabalho sobre a filha, pelo casamento que tinha deixado desmoronar, pela dor que Isabela tinha sofrido enquanto ele estava ocupado demais para ver os sinais. Chorou de alívio por ter chegado a tempo, de gratidão por ela ter tido coragem de ligar, de raiva por ter demorado tanto para agir, mas também chorou de esperança, porque agora tinha uma segunda chance. Uma chance de ser o pai que Isabela merecia, de construir uma relação baseada em presença, real e não em presentes caros, de mostrar para ela que podia confiar nele, que ele estaria ali sempre que ela precisasse. Não ia ser fácil. O trauma não desapareceria da noite para o dia. Isabela teria pesadelos, crises de ansiedade, momentos de retrocesso. Mas Rodrigo estava disposto a estar presente em cada um desses momentos, a segurar a mão dela durante cada pesadelo, a repetir quantas vezes fosse necessário que ela estava segura agora. Quando voltou para o quarto, Isabela estava acordada, olhando pela janela para as luzes de São Paulo. Rodrigo sentou na beira da cama e perguntou no que ela estava pensando. Isabela, com aquela sinceridade brutal que só crianças têm, disse que estava pensando se a mamãe ia ficar brava com ela. Rodrigo sentiu o coração apertar. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que não voltaria para aquela casa, Isabela ainda carregava a culpa. Ainda achava que tinha feito algo errado. Pegou a filha no colo e explicou, com toda a paciência que conseguiu reunir, que nada do que tinha acontecido era culpa dela. Que crianças não são responsáveis pelos erros dos adultos. Que ela tinha sido muito corajosa ao ligar pedindo ajuda, que tinha feito a coisa certa. Que a mamãe estava passando por um momento difícil, mas que isso não tinha nada a ver com Isabela, e que dali em diante, ele, o papai, ia estar sempre presente, ia protegê-la, ia fazer tudo o que estivesse ao alcance dele para que ela nunca mais se sentisse sozinha ou com medo. Isabela ouviu tudo, processando com aquela seriedade que crianças traumatizadas desenvolvem cedo demais. E então perguntou apenas, "Promete, papai?" Rodrigo olhou nos olhos da filha e fez a promessa mais importante da vida dele. "Prometo, minha filha. Prometo que nunca mais vou deixar você sozinha." Rodrigo tomou decisões radicais nos dias seguintes. Renunciou ao cargo de CEO da empresa de investimentos que tinha construído do zero. Vendeu grande parte de suas ações, mantendo apenas o suficiente para viver confortavelmente sem precisar trabalhar de forma obsessiva. Colegas de trabalho acharam que ele estava tendo uma crise, que ia se arrepender de jogar fora uma carreira brilhante. Mas Rodrigo sabia
que não estava jogando nada fora. Estava, pela primeira vez, escolhendo o que realmente importava. Comprou uma casa simples em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, longe do caos da capital, longe dos prédios espelhados e das reuniões sem fim. Era uma casa de 2 quartos com um jardim pequeno e vista para o mar. Nada parecido com o apartamento luxuoso da Vila Nova Conceição, mas tinha algo que o apartamento nunca teve: leveza. As janelas eram grandes, deixavam entrar luz natural o dia inteiro. As portas tinham fechaduras simples, do tipo que pode ser aberta por dentro a qualquer momento. Não havia cômodos sem janelas, não havia cantos escuros demais. Contratou Dona Amélia, uma senhora de 60 anos que tinha sido babá de Rodrigo quando ele era criança. Dona Amélia era o oposto de Neuza em tudo: voz suave, paciência infinita. O tipo de pessoa que educa com amor em vez de medo. Ela tinha criado 4 filhos, tinha inúmeros netos e entendia que criança precisa de limites, sim, mas também precisa de colo, de segurança, de saber que mesmo quando erra ainda é amada. As primeiras semanas na casa nova foram difíceis. Isabela acordava gritando no meio da noite, sonhando que estava trancada de novo, que ninguém ia buscá-la. Rodrigo corria para o quarto, acendia todas as luzes, pegava a filha no colo e repetia como um mantra: "Você está segura? O papai está aqui. Ninguém vai te trancar, você pode sair do quarto quando quiser." Algumas noites, Isabela só conseguia dormir com a porta completamente aberta e a luz do corredor acesa. Outras noites, ela dormia na cama de Rodrigo mesmo, encolhida ao lado dele, a mãozinha segurando o dedo indicador do pai como se fosse uma âncora. Marina, a psicóloga infantil que tinha ajudado no hospital, indicou uma colega em São Sebastião, cidade próxima de Ubatuba, especializada em trauma infantil. 2 vezes por semana, Rodrigo levava Isabela para as sessões de terapia. No começo, a menina ficava calada, apenas desenhava. Sempre os mesmos temas: portas, quartos fechados, figuras grandes e ameaçadoras. Mas aos poucos, conforme a terapeuta ia ganhando sua confiança, os desenhos começaram a mudar. Apareceram cores mais vivas, apareceram praias, castelos de areia, aparecem figuras sorridentes. A porta preta gigante foi encolhendo, desenho após desenho, até que em uma sessão virou apenas uma porta comum, de tamanho normal, com a maçaneta bem visível, do tipo que qualquer criança conseguiria abrir. O trauma não desaparecia de forma linear. Havia dias bons e dias ruins. Em um dia bom, Isabela acordava sorrindo, tomava café da manhã com Dona Amélia contando sobre os sonhos que tinha tido com sereias e golfinhos, passava a manhã brincando na areia da praia. Em um dia ruim, qualquer ruído de porta batendo fazia ela se encolher. Qualquer tentativa de ficar sozinha no quarto gerava pânico. Qualquer frustração pequena a fazia chorar e pedir desculpas exageradamente, como se esperasse um castigo que não vinha mais. Nesses dias ruins, Rodrigo aprendeu a não tentar forçar. Não dizia que ela estava exagerando, não mandava parar de chorar, não mostrava impaciência. Simplesmente ficava perto, oferecia presença sem pressão. Às vezes, isso significava sentar no chão ao lado dela em silêncio. Às vezes, significava segurar a mão dela, enquanto ela chorava sem saber explicar exatamente por quê. Às vezes, significava deixá-la dormir no sofá da sala, com todas as luzes acesas, porque naquela noite específica, até o quarto dela com a porta aberta, parecia assustador demais. Dona Amélia foi fundamental nesse processo. Ela tinha uma paciência que parecia inesgotável, uma capacidade de transformar momentos tensos em leves, sem minimizar o que Isabela estava sentindo. Quando a menina derramava suco e entrava em pânico, esperando ser punida, Dona Amélia ria suavemente e dizia que acidentes acontecem, que todo mundo derrama coisas às vezes, e então elas limpavam juntas, conversando sobre outras coisas, transformando aquilo em um momento comum em vez de um trauma revivido. Aos poucos, Isabela começou a testar limites de forma saudável. Pequenas desobediências normais de criança, que antes teriam desencadeado castigos severos,
agora eram tratadas com conversas calmas. Rodrigo aprendeu a distinguir entre birra que precisava de firmeza e medo disfarçado de birra que precisava de acolhimento. Não foi fácil, e ele errou várias vezes, mas estava aprendendo. E o mais importante, quando errava, pedia desculpas para Isabela. Explicava que o papai também estava aprendendo, que às vezes ia fazer escolhas erradas, mas que sempre ia ouvir ela e tentar fazer melhor da próxima vez. A relação de Isabela com Helena continuava existindo, mas de forma muito diferente. As visitas supervisionadas aconteciam uma vez por semana, em um espaço neutro da comarca de Ubatuba, com um assistente social presente. No começo, esses encontros eram tensos. Helena chegava maquiada demais, com presentes extravagantes, tentando compensar com coisas materiais a distância que se tinha criado. Isabela aceitava os presentes educadamente, mas não demonstrava a empolgação que Helena esperava. Conversavam sobre superficialidades e sempre que o tempo acabava, Isabela corria de volta para Rodrigo sem olhar para trás. Com o tempo, conforme Helena foi fazendo terapia como exigido pela justiça, os encontros foram melhorando. Helena começou a entender que tinha falhado não por maldade, mas por negligência, por estar tão perdida na própria frustração que parou de enxergar a filha como uma pessoa com necessidades próprias. Começou a fazer perguntas sobre a vida de Isabela de verdade, sobre o que ela estava aprendendo na escolinha nova, sobre as amigas que estava fazendo, sobre os castelos de areia que construía. Não eram conversas profundas ainda, mas eram um começo, um esforço genuíno de reconstruir uma conexão que tinha sido quase totalmente destruída. Neuza nunca mais teve contato com Isabela. A mulher foi proibida judicialmente de trabalhar com crianças e enfrentou processo por maus tratos. Algumas outras famílias, ao saberem do caso através da mídia, tiveram coragem de vir à frente e relatar experiências similares. O processo ainda corria lentamente pelo sistema jurídico brasileiro, mas pelo menos Neuza não estava em condição de machucar outras crianças enquanto isso. A vida em Ubatuba ia estabelecendo uma rotina. Rodrigo matriculou Isabela em uma escolinha montessoriana pequena com apenas 15 alunos, onde as professoras tinham tempo e paciência para atender individualmente cada criança. Isabela foi recebida com carinho, sem pressão para se adaptar rapidamente. Nos primeiros dias ficava grudada em Rodrigo, não queria que ele fosse embora. Ele não forçou, ficava sentado no cantinho da sala durante as atividades, apenas presente, até que ela se sentisse segura o suficiente para explorar por conta própria. Levou 2 semanas até que ela finalmente acenou para ele com um sorriso e disse que o papai podia ir, que ela ficaria bem. As manhãs viraram um ritual sagrado. Rodrigo acordava cedo, preparava café da manhã e esperava Isabela acordar naturalmente, sem pressão de horários rígidos. Comiam juntos na varanda, olhando o mar, conversando sobre planos para o dia. Coisas simples, ir à praia, procurar conchinhas, fazer castelo de areia, talvez visitar a feira de artesanato no centro da cidade. Não eram programas caros ou sofisticados, mas eram feitos juntos, com presença total, sem celulares tocando, sem reuniões urgentes interrompendo. Isabela começou a ter amigas de verdade pela primeira vez. 2 meninas da escolinha, Laura e Sofia, viraram companheiras inseparáveis. As 3 eram vistas sempre juntas, inventando brincadeiras na areia, colecionando pedras coloridas, fazendo competição de quem construía o castelo mais alto. Rodrigo fez amizade com os pais das meninas e começaram a fazer atividades em grupo. Churrascos na praia, passeios de barco, tardes de pipa no campo. Era uma vida social completamente diferente da que ele tinha em São Paulo, onde relacionamentos eram mais sobre networking e menos sobre conexão genuína. No aniversário de 5 anos de Isabela, Rodrigo fez uma festa na praia no final da tarde. Nada elaborado, apenas as amiguinhas, alguns vizinhos, Dona Amélia, Dr. Marcelo, que fez questão de ir, e até seu Carlos, que tinha virado praticamente parte da família. Tinha bolo de chocolate caseiro que Isabela tinha ajudado Dona Amélia a fazer. Tinha brincadeiras simples como cabo de guerra e dança das cadeiras.
Tinha balões coloridos amarrados nas árvores. Quando cortaram o bolo e todos cantaram parabéns, Isabela soprou as velhinhas com um sorriso enorme, genuíno, livre. Era tão diferente das festas extravagantes que Rodrigo tinha feito antes, com um buffet caro e brinquedos infláveis gigantes, onde Isabela passava o tempo inteiro procurando o pai que estava sempre ao telefone, resolvendo alguma emergência do trabalho. Naquela festa simples na praia, Rodrigo estava completamente presente. Brincou de cabo de guerra até ficar sem fôlego, dançou músicas infantis, sem se preocupar com o ridículo, sentou na areia com Isabela no colo para comer bolo direto do pratinho de papel. E quando tirou fotos, não foi para postar em redes sociais mostrando uma vida perfeita, mas simplesmente para guardar aquelas memórias, aqueles momentos que finalmente eram reais e não encenados. A transformação de Rodrigo foi notada por todos que o conheciam. Dr. Marcelo, quando visitava, comentava que ele parecia 10 anos mais jovem, apesar de estar trabalhando muito menos. Dona Amélia dizia que ele tinha encontrado o que muita gente passa a vida inteira procurando: propósito verdadeiro. Os antigos colegas de Martinsburg, trabalho, que no começo achavam que ele estava cometendo um erro, começaram a admitir, alguns com inveja velada, que Rodrigo tinha feito a escolha certa. Mas a maior confirmação vinha de Isabela. A menina que meses atrás estava traumatizada, assustada, encolhida, agora corria pela praia rindo alto. Construía castelos de areia com confiança, dormia a noite inteira sem pesadelos, pelo menos 4 vezes por semana. Ainda tinha momentos difíceis, ainda havia gatilhos que a faziam voltar temporariamente àquele estado de medo. Mas a diferença era que agora ela tinha uma rede de apoio sólida. Tinha um pai presente, uma cuidadora, amorosa, uma terapeuta competente, amigas leais, professoras atentas. Não estava mais sozinha navegando o trauma. Em um desses dias especialmente bonitos, com o céu azul sem nuvens e o mar calmo, Rodrigo estava sentado na areia, observando Isabela brincar com as amigas. Elas estavam construindo um castelo elaborado, com torres e pontes, rindo quando as ondas chegavam perto e ameaçavam destruir a construção. Isabela gritava instruções para as outras meninas, completamente absorvida na brincadeira, sem olhar para trás a cada 5 segundos para checar se o pai ainda estava ali. Era um sinal de progresso. Ela estava começando a se sentir segura o suficiente para não precisar de vigilância constante. Seu Carlos, que tinha descido para visitá-los naquele final de semana, sentou ao lado de Rodrigo. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando as crianças brincarem. Então seu Carlos disse algo que Rodrigo nunca esqueceria. Sabe, doutor, quando conheci o senhor há 10 anos, via um homem que tinha tudo, mas parecia vazio. Agora vejo um homem que tem menos coisas, mas finalmente parece completo. Acho que é isso que chamam de encontrar o que realmente importa. Rodrigo assentiu, sentindo um nó na garganta. Pensou em tudo que tinha acontecido, em todos os erros que tinha cometido, em todas as escolhas ruins que tinham levado àquele dia de abril, quando o celular tocou no meio da reunião. Pensou em como tinha estado tão perto de perder Isabela, não apenas para a guarda de Helena, mas para o trauma irreversível que mais alguns meses daquela situação poderiam ter causado. E pensou em como um único ato de preparação, dar aquele celular simples para uma criança de 4 anos, tinha mudado tudo. Se ele não tivesse confiado no próprio instinto, se tivesse ignorado os sinais sutis que algo estava errado, se tivesse acreditado em Helena quando ela disse que ele estava exagerando, onde estariam agora? A resposta a essa pergunta ainda o assombrava nas noites difíceis, mas também o lembrava de que tinha feito pelo menos uma coisa certa quando mais importava. Isabela veio correndo naquele momento, areia grudada nas pernas, o rosto corado de tanto sol e empolgação. Papai, vem ver o castelo que a gente fez. É o maior de todos. Rodrigo se levantou, deixou que ela puxasse sua mão e foi com ela para admirar a construção de areia, que em poucas horas seria levada pela maré, mas que naquele momento era a coisa mais importante do mundo para aquelas 3 meninas de 5 anos.
Enquanto admirava o castelo e ouvia as explicações animadas sobre cada torre e cada detalhe, Rodrigo percebeu algo fundamental. A felicidade verdadeira não estava nos grandes momentos, nas conquistas monumentais, nas manchetes de revista. Estava ali, naquele exato instante, mãos pequenas segurando a dele, voz infantil tagarelando empolgada, sol morno no rosto, areia entre os dedos dos pés, e a absoluta certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Não tinha mais reuniões que valiam milhões esperando por ele. Não tinha mais terno, italiano no closet ou relógio suíço no pulso. Não tinha mais motorista de luxo ou apartamento na região mais cara de São Paulo. Mas tinha algo infinitamente mais valioso. Tinha uma filha que finalmente podia ser criança, que estava se recuperando do trauma, que sorria de verdade, que dormia tranquila sabendo que o pai estava no quarto ao lado e viria correndo se ela precisasse. E tinha a si mesmo de volta. Aquele Rodrigo que tinha se perdido há tanto tempo na corrida por sucesso e reconhecimento. Tinha encontrado o que muita gente passa a vida inteira buscando: propósito verdadeiro, amor genuíno, presença real. Os meses foram passando, transformando-se em um ano. Isabela completou 6 anos, começou a ser alfabetizada, fez mais amigas, teve seu primeiro recital de dança na escolinha. Os pesadelos foram ficando cada vez mais esporádicos, espaçados por semanas, e depois meses de sono tranquilo. A terapia continuava, mas agora era mais sobre desenvolvimento saudável e menos sobre processar trauma. A relação com Helena foi melhorando gradualmente, ainda frágil, ainda cheia de cuidados, mas existente. Helena finalmente tinha entendido que ser mãe não era sobre controle ou propriedade, mas sobre amor incondicional e disposição de colocar as necessidades da criança acima das próprias. Em uma dessas tardes de sábado, Rodrigo estava na cozinha preparando o jantar, enquanto Isabela fazia dever de casa na mesa. De repente, ela perguntou: "Papai, você se arrepende de ter deixado aquele trabalho importante para ficar comigo?" A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Desligou o fogo, secou as mãos, foi até a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Olhou nos olhos da filha e disse a verdade mais pura que conhecia: "Nunca, minha filha, nem por um segundo. Aquele trabalho me dava dinheiro, me dava fama, me dava reconhecimento. Mas você me dá algo que nenhum trabalho no mundo poderia dar. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você me ensinou o que realmente importa. E não existe nada, absolutamente nada, que vale mais do que estar aqui com você, vendo você crescer feliz e segura." Isabela processou aquilo com a seriedade que crianças que passaram por traumas desenvolvem. Então deu um sorriso pequeno e voltou para o dever de casa, aparentemente satisfeita com a resposta. Mas Rodrigo ficou ali mais um momento, de joelhos ao lado da mesa, sentindo o peso e a leveza simultâneos daquela conversa. Peso, porque vinha da consciência de quanto tempo tinha desperdiçado. Leveza, porque agora, finalmente, estava fazendo as escolhas certas. A vida seguiu seu curso natural, com altos e baixos, com dias fáceis e dias difíceis, mas sempre com a certeza de que estavam juntos, que tinham um ao outro que não importava o que viesse, enfrentariam lado a lado. Rodrigo nunca voltou para o mercado financeiro. Eventualmente começou a dar consultoria esporádica para algumas empresas, mais por manter a mente ativa do que por necessidade financeira, mas sempre com a condição inflexível de que não interferiria na rotina com Isabela. Nenhum cliente, nenhum projeto, nenhuma quantia de dinheiro valia perder o café da manhã com a filha, a conversa antes de dormir, o passeio de domingo na praia. E assim, no lugar onde tudo poderia ter terminado em tragédia, surgiu uma história de recomeço. De um pai que quase perdeu a filha, mas aprendeu a tempo o que realmente importava. De uma menina que, mesmo tendo passado por traumas terríveis, encontrou força e cura através de amor e presença consistentes. De uma família que foi quebrada, reconfigurada e reconstruída sobre bases mais sólidas que antes. A história de Rodrigo e Isabela
não teve um final hollywoodiano com todos os problemas resolvidos magicamente, mas teve algo melhor, teve realidade, teve transformação genuína, teve amor que se provou não apenas em palavras, mas em escolhas diárias. E no fim, foi exatamente isso que importou. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.